Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso a menina que ficou ao Naamã. Disse esta a sua senhora. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou purificado. Nossos corações pela sua palavra, porque nós necessitamos de ouvir a sua voz nessa noite. Ser conosco, te peço em nome de Jesus, sempre te dando glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Queridos irmãos, para que nós possamos entender o contexto dessa história, é necessário que os irmãos voltem um pouco no tempo, na história do povo de Deus, como que o Senhor, Ele, na verdade, se relacionava com o seu povo. Os irmãos vão se lembrar que Deus, Ele escolheu o seu povo, o povo de Israel, chamou esse povo pelo nome, fez com esse povo aliança. É interessante que pelas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Deus vai se relacionar com o seu povo, o povo de Israel, em várias formas de figuras de linguagem, como por exemplo, Deus se relaciona com o seu povo, o povo de Israel, chamando ou se identificando como sendo o noivo do seu povo. Deus se relaciona com o seu povo, o povo de Israel, também sendo conhecido como sendo um esposo e o seu filho Israel, um servo, sendo ele o Senhor. É interessante que como noiva do Cordeiro, Israel segue através pelo deserto. E no livro de Jeremias, capítulo 2, interessante que Jeremias ele vai dizer assim: lembro-me de ti quando você era uma noiva que andava após mim no deserto, em uma terra que não se semeia. Interessante isso. Israel era noivo para Deus, Deus o noivo de Israel. Constantemente Israel era o motivo da alegria do Senhor. Deus se alegrava com a vida de Israel, enquanto Israel mantinha uma santidade para com Deus. É interessante que nem sempre essa condição de santidade era sustentada pelo seu povo, de forma que isso desagradava muito o coração do Senhor. E é interessante que todas as vezes que Israel ele se apostatava da fé em Deus, Deus não desistia de Israel, Deus ele invertia para resgatar o seu povo novamente. Através dos seus servos profetas, Deus sempre palestrava ao coração de Israel como nação, e aqueles que eram do Senhor se voltavam para o Senhor, e aqueles que não eram do Senhor permaneciam na sua apostasia. É interessante que chega o tempo dos reis de Israel, e você conhece a história bíblica, que Deus escolhe Davi para reinar. E é interessante que depois que Davi ele começa a reinar, Deus trabalha pela vida de Davi e depois logo mais pela vida do seu filho Salomão. Depois que vai-se embora Davi e Salomão, a apostasia volta novamente para dentro de Israel. E aí vai começar o reino a ser dividido. O reino do norte, com ser o mais rebelde, é o que vai cair primeiro, é o que vai se apostatar primeiro, é o que vai ser entregue aos rebeldes, aos assírios primeiro. Então é interessante isso, que não é por causa do local que ele se torna rebelde, porque o texto vai dizer que a menina diz que se Naamã estivesse em Samaria, reino do norte, ele seria curado da sua lepra. Interessante, o profeta é de Samaria do norte, mas mesmo assim ele vive em uma santidade com Deus. Então não é a geografia que condiciona o fato de uma pessoa ser profeta, sim ou não, mas é simplesmente a vontade, a determinação de alguém que se propõe a servir simplesmente a Deus. Isso é muito interessante, que quando o tempo se passa, vai aparecer na história de Israel um homem chamado Acabe. Acabe, ao longo do tempo, vai se tornar um rei de faz de conta.
aquele tipo de pessoa que ele governa, mas é apenas uma fachada, porque a história vai nos revelar que ele entrega o reino à sua mulher, a Jezabel. É interessante que no mesmo tempo que Acabe está governando, vai surgir na história de Israel um homem chamado Nabote. E os irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam esse detalhe, mas Deus, na verdade, estava querendo usar Nabote para comunicar uma mensagem a Acabe. E qual mensagem era essa? A mensagem que Deus estava querendo que Nabote comunicasse a Acabe era: da mesma forma que o meu servo Nabote cuida da sua vinha, Acabe, eu gostaria que você cuidasse do seu reino. Da mesma forma que Nabote, Acabe, não vende a sua vinha, eu gostaria que você não vendesse o seu reino. Da mesma forma, Acabe, que eu estou suprindo a necessidade de Nabote na seca, eu supriria as suas necessidades se você não entregasse de mão beijada o meu reino para uma mulher que nem serva é de verdade. Então Deus, ele queria comunicar essa verdade a Acabe, mas Acabe não se deu por convencido e acabou então sentenciando Nabote à morte. O tempo se passa, Acabe vai se envolver em uma guerra contra a Síria e vai convidar um outro servo de Deus para entrar com ele na batalha. É interessante que no meio dessa guerra, o texto sagrado vai dizer que quando Acabe chega na guerra disfarçadamente, alguém vai colocar um arco em posicionamento, vai lançar o arco contra qualquer lugar. A parada desse arco vai atingir justamente a Acabe. A história bíblica não vai revelar, mas alguma história da tradição hebraica vai nos dizer que o nome deste homem, deste guerreiro, que disparou a flecha, jogado ao alto, o nome dessa pessoa é Naamã. Então daí você começa a entender por que Naamã era tão conhecido entre o povo de Deus. Porque quando você sentencia um rei à morte, naturalmente você se torna conhecido. E mais, ele se torna conhecido, e entre as pessoas começa a se dizer: Acabe foi sentenciado à morte por um assírio, mas isso aí foi a mão de Deus. Isso aí foi a própria mão de Deus, porque a flecha foi disparada ao alto. Não deveria encontrar, mas encontrou. Não deveria matar, mas matou. Não deveria derrubar, mas derrubou aquele que estava incorrupto, aquele que estava em corrupção, aquele que estava em pecado, aquele que estava em desobediência. Irmão, depois que isso acontece, o irmão então deve imaginar a seguinte cena: que quando Naamã ele é sentenciado pela lepra, quando ele entra dentro do reino de Judá, quando ele entra dentro do reino de Israel, quem está governando é o filho de Acabe. Então você imagina a cena: está entrando dentro de Israel alguém que sentenciou o pai do rei à morte. Então logo ele deve pensar: ele está vindo caçar pretexto para me matar também. Ele deve estar caçando pretexto para me sentenciar também. Mas os irmãos ainda devem perceber alguns detalhes. Que quando o texto começa, do capítulo 5, do versículo 1, a Bíblia Sagrada vai ensinar, vai dizer que esse mesmo Naamã, ele era um homem herói de guerra. Ele era um homem que diante do seu Senhor ele tinha respeito. Ele era um homem heróico, valoroso. E no final diz: porém leproso. E aqui começa a aparecer na minha mente algumas perguntas. Por que Deus, com todos os leprosos que existiam na terra, Deus decide curar justamente o inimigo? E uma outra pergunta: por que Deus permite que o seu povo perca uma guerra? E aqui tem uma mensagem de Deus para a igreja nessa noite. A vitória de Deus na minha vida
não é sempre quando eu venço uma batalha. A vitória de Deus na minha vida não é sempre quando eu venço uma guerra. Quando é que a vitória de Deus se concretiza na minha vida, então, Tiago? A vitória de Deus se concretiza na minha vida é quando eu me aproximo de Deus. Então, para Deus funciona da seguinte maneira: você pode até perder uma guerra, mas se o fato de você perder uma guerra te aproximar da presença de Deus, é vitória. Você pode até ir para a cama, você pode até ser sentenciado pela doença, mas se essa doença te aproximar de Deus, para Deus isso é vitória. Então, para Deus funciona da seguinte forma: você pode até perder o seu emprego, mas se o fato de você perder o seu emprego te fazer se aproximar de Deus, para Deus isso é vitória. Alguém entende a linguagem do Espírito de Deus? Então, é momento de nós começarmos a agradecer a Deus por tudo, até mesmo pelas derrotas, porque tem derrotas que nos aproximam de Deus, tem derrotas que nos aproximam do céu, tem derrotas que na verdade são vitórias disfarçadas, e muitas das vezes nós estamos chorando aqui por uma vitória que nós não conquistamos, mas Deus está dizendo: está perfeito, é desse jeito que eu quero. Vai chorando, mas vai ficando na minha presença, vai lamentando, mas vai ganhando maturidade, vai reclamando, mas vai entendendo que você tem que depender simplesmente de mim. Glória ao nome de Jesus. Alguém entende a linguagem do Espírito? Eu sei que não é o tipo de mensagem que nós estamos acostumados a receber. Nós estamos acostumados a receber mensagens do tipo: receba, tome, vitória, carro, apartamento. Quando eu digo nós, é generalizando, mas quando eu digo nós, ao mesmo tempo estou falando da religiosidade. Os religiosos dos nossos tempos estão acostumados com esse tipo de mensagem: tome, receba, carro, apartamento, realização, seus sonhos. E tem gente achando que servir a Deus é simplesmente isso. Tem gente achando que servir a Deus é sinônimo de conquistar carro, casa, apartamento, vitória, matrimônio. Mas para Deus servir a Ele não isso. Para Deus servir a Ele significa muitas das vezes você reclamar pelo alimento que às vezes você não tem, pelo emprego que às vezes você não conquista, pelo relacionamento que às vezes não dá certo, amizade que se afastou de perto de você. É como Deus estivesse ensinando para alguém: é porque tem amizades que não glorificam o meu nome, tem empregos que te apartam da minha presença, tem pessoas que depois que começa a trabalhar, não generalizando, mas muitas dessas pessoas encontram no emprego uma saída para se afastar de Deus. Você não vem mais na igreja porque, irmão, não é porque agora eu tenho que cuidar primeiro da minha casa, da minha família, eu não tenho mais tempo. Aí eu fico pensando: então peraí, quer dizer que nós que estamos aqui, que trabalhamos e estamos servindo a Deus também, estamos desocupados? Não, é porque na verdade, irmão, nós priorizamos aquilo que nós amamos. Quando Deus for sua prioridade, servir a Deus não vai ser apenas, não vai ser uma obrigação, mas vai ser um prazer. Vai ser um prazer servir a Deus. Quando não servir, não for a sua obrigação. Meu Deus! Então o povo de Deus perde, mas para Deus aquela perca foi uma vitória, porque o povo de Deus perdeu uma guerra, mas ao mesmo tempo a guerra que o povo perdeu aproximou o povo de Deus. Mas não para aí. Existe uma outra pergunta que é: por que Deus, em todos os leprosos que existia, Deus decide curar Naamã? Não é preciso ser um estrategista de guerra, irmãos, para admitir que quando nós temos o inimigo, vantajoso é quando esse inimigo perece, quando esse inimigo morre, quando esse inimigo se esvai. Então não é preciso ser estrategista militar para entender que quando Naamã ele fica leproso, alguém está olhando para Naamã e está começando a pensar que é a mão de Deus. Ele ficou leproso, alguém deve pensar:
mas é porque a mão de Deus que está atingindo a ele, está entrando com a justiça. Não é assim que às vezes a gente pensa? O ímpio ficou enfermo, é a mão de Deus. O ímpio bateu o carro, é a mão de Deus. O ímpio perdeu o emprego, é a mão de Deus. E muitas das vezes não é. É verdade. Muitas das vezes o sol ele raia para todo mundo. O sol ele brilha tanto para quem serve quanto para quem não serve. Aleluia. A calamidade pode chegar tanto para quem serve quanto para quem não serve. Então o fato de Naamã estar leproso não justifica dizer que é a mão de Deus que está sobre Naamã. Mas uma coisa eu logo entendo: a mão de Deus está trabalhando para fazer com que Naamã conheça a Deus de verdade. No nome de Jesus. A mão de Deus está trabalhando para que Naamã conheça a Deus de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos o direito de mandar nos milagres de Deus. É verdade. Nós não somos administradores, no sentido de dizer: esse merece milagre, esse não merece milagre. Essa merece ser curada, mas essa outra não merece ser curada. Quem somos nós para determinarmos quem é que deve ser curado e quem é que não deve ser curado? No dia que nós começarmos a dizer que esse merece ser curado e o outro não merece ser curado, nós vamos ter que começar a admitir que Deus não é autossuficiente. Porque a autossuficiência de Deus quer dizer, Ele opera na vida de quem Ele quer, da forma que quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Em todo mundo como esse, alguém pode estar no seu pensamento dizendo: eu mereço ser curado, eu mereço ser tocado, eu mereço que a minha família seja liberta, eu mereço que o meu esposo seja liberto. E a misericórdia de Deus pode estar olhando para alguém que está distante, como dizendo: eu levanto quem eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Ao nome de Jesus. Você não me entendeu, mas vai entender e vai dar glória, porque a misericórdia de Deus é assim, irmão. Você já observou como Paulo ele ensina? Ele diz assim: nós precisamos conhecer a misericórdia e o amor de Deus. Paulo diz que a misericórdia e o amor de Deus tem largura, tem comprimento e tem profundidade. Largura, comprimento e profundidade. Quando diz que a misericórdia de Deus tem profundidade, quer dizer que a mão de Deus resgata até mesmo aqueles que estão à margem do Evangelho, aqueles que estão à margem da religião, pessoas que você pensa que não tem o direito de se salvar, pessoas que às vezes o nosso preconceito não tem o direito de se salvar. Jesus olha e diz assim: eu vou confundir a terra de novo, eu vou levantar o ateu, eu vou levantar o agnóstico, eu vou levantar o espiritista, porque quem manda na forma de eu trabalhar sou eu mesmo. Oh, glória ao nome do Cordeiro. E se você estivesse acreditando, já estava dando glória ao nome de Jesus. Eu vou profetizar para alguém que trouxe glória, para alguém que trouxe aleluia. Quem trouxe fé nessa noite vai receber. Enquanto nós estamos aqui, eu posso profetizar pela palavra que a mão de Deus está indo na profundidade aonde o pecador está. A mão de Deus está levantando quem eu não dou nada, até mesmo quem eu acredito que não pode ser levantado. A mão de Deus está levantando. É como se Deus estivesse dizendo: hoje eu levanto o drogado, o caído, desesperado. Hoje eu levanto aquele que está longe, distante da minha presença. Alguém entrou aqui com glória para Jesus, como dizendo: Jesus vai lá. Ele está dizendo: eu vou na profundidade. Jesus vai estar muito distante. A misericórdia distante. Jesus está muito difícil. É na vida desse que está difícil que Jesus quer operar. É na vida desse que está dizendo: nunca vou entrar numa igreja de
crente, nunca vou sentar do lado de um crente, nunca vou andar como crente porque eu não gosto. Aí Jesus diz assim: é esse aí que eu quero salvar. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Jesus amado, aleluia. Glória em nome de Jesus. Glória em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é interessante que o texto, antes de falar que Naamã ele era ou estava leproso, o texto vai dizer as qualidades de Naamã. O texto vai dizer: ele é valente, ele é valoroso, diante do seu Senhor ele é um servo, ele é um herói de guerra, porque a visão de Deus para com o pecador é sempre essa, é sempre valorizando primeiro as suas qualidades, para depois dizer as suas inqualidades. É verdade. Deus, quando Ele olha para nós, irmãos, às vezes Ele nos vê assim também, parecidos como Naamã. Nós temos muitas qualidades. Você pode não ser tão religioso ao extremo, mas boas qualidades você tem. Muito antes de você servir a Deus, você já comprava e pagava. Você já abominava a mentira, você não gostava da mentira. Mas embora você estava leproso, porque a lepra aqui é uma doença, mas falando de forma espiritual, a lepra que está em toda a humanidade é o pecado. Então, nós já fomos vistos dessa maneira. Deus nos via pelas nossas qualidades, mas o diabo insistia em apontar os nossos defeitos. Deus dizia: ele pode ainda não estar me servindo, mas ele já não gosta da mentira. Até não está me servindo, mas ele já não é muito dado à vaidade. Ele é diferente, ele é diferenciado. Só que tem um fato: ele está leproso. E quem disse que o fato de estar leproso neutraliza todas as boas qualidades que nós temos? Quem disse que o fato de Naamã estar leproso neutraliza todas as boas qualidades que ele tem? O problema é que muitas pessoas generalizam muito quando chega na parte que diz: ele porém leproso. Só que a palavra leproso aqui aparece apenas uma vez. As boas qualidades de Naamã aparecem mais de duas, mais de três. Oh, glória a Jesus! É como se Deus estivesse dizendo para nós aqui nessa noite, em apontar os seus erros. O diabo insiste em te apontar pelo teu passado, mas Deus está dizendo: para mim, para mim ainda é guerreiro, para mim ainda é guerreiro. Ele pode estar leproso, mas estar não significa ser, porque a lepra é um tiro, mas as qualidades permanecem. Se tivesse entendendo, já estava dando glória para Jesus. Aqui nessa noite, aparentemente todos nós aqui somos justos, mas Deus sabe o porém da sua vida, sim ou não? Todos nós temos os nossos poréns. Nós temos os nossos poréns. Toda pessoa boa tem o seu porém. Sim, é verdade. Às vezes a pessoa ela é uma pessoa justa em tudo, mas se você conhecesse o porém dela, o porém do íntimo dela, que só ela e Deus sabe, talvez você não consideraria essa pessoa tão justa assim. Aparentemente aqui eu pregando, eu posso parecer uma pessoa justa, mas se Deus colocasse no telão o porém ou os poréns da minha vida, talvez você não teria o mesmo carinho que você tem por mim. Talvez eu não teria o mesmo carinho que eu tenho por você, porque nós somos assim. Nós somos muito bons em julgar, mas valorizar as qualidades nós não somos muito bons. Mas o que Deus está nos ensinando aqui nessa noite é: Naamã tem porém, mas também tem qualidade. Eu vou repetir, alguém entendeu? Naamã tem porém, mas Naamã
mas também tem qualidade. E eu vou repetir até o Espírito mandar eu parar. Você tem qualidade, mas você também tem qualidade. Não é por causa de um porém que Deus desistiu de você. Não é por causa de um porém que Deus desistiu da tua vida. Então, se eu fosse você, já pisava em cima desse porém e começava a dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Naamã tem porém, mas Naamã ainda é útil. Isso aqui é muito interessante. Que depois que Naamã ele percebe que está leproso, e lepra é uma doença que nessa época não tinha cura, era como a AIDS. Quando ele percebe que está leproso, é interessante que os seus soldados não conheciam a sua lepra. Talvez o seu senhor não conhecia a sua lepra, mas Naamã, dentro de casa, ele era um livro aberto. Isso tanto é verdade, que a sua empregada sabia do seu porém. A sua esposa sabia do seu porém. E porque Naamã era um livro aberto dentro de casa, glória a Deus, a serva que ele trouxe de Israel vai intervir por Naamã. Irmãos, se Naamã fosse uma pessoa ruim, vocês acham que a serva que ele levou cativa ia apresentar para ele um Deus que cura? Ela poderia até ser uma boa garota, ela poderia até ser uma boa menina, mas se ela fosse maltratada dentro de casa, ela não ia querer intervir pela vida de Naamã. Mas porque Naamã, ele sabia tratar até mesmo seus servos, quando a menina percebe que ele está leproso, a menina entende: isso aí não é problema para o médico, é problema que só Deus pode resolver. Embora ele tenha todas essas qualidades, ele não conhece o Deus verdadeiro. Ele se prostra diante de deuses que tem boca e não fala, tem ouvido mas não ouve, tem olhos mas não vê. Então é a minha responsabilidade, eu vou intervir em favor de Naamã. Aí a menina começa a pregar, porque a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A menina começa a pregar, e dentro da casa de Naamã a palavra de Deus ganha liberdade. A mulher de Naamã, ela ouve, entende, ela chega para o seu senhor. Naamã, a sua esposa vai dizer: olha meu filho, a menina me disse que se você estivesse lá em Israel, você seria curado, lá tem profeta. Olha que coisa interessante. Naamã, ele ouve a sua esposa ouve a menina, e depois Naamã, ele vai ouvir também o seu senhor. É um homem que está acostumado a ouvir todo mundo. Ele ouve a serva, ele ouve a esposa, ele ouve o rei, ele ouve os seus soldados. Mas é quando na hora de ouvir a Deus, ele não ouve, porque ele não conhece o Deus verdadeiro, mas porque ele ouviu a palavra da sua esposa, ele está indo a caminho do milagre. Pelo deserto, ele deve ter naquela viagem delongado muitos dias até chegar em Israel. E quando chega em Israel, as cartas permitem que ele entre. Ele entra pela primeira porta, pela segunda, pela terceira, pela quarta, até passar pelas 12 portas. Quando ele chega na casa do rei, na porta da casa do rei, o rei abre a porta para ele entrar. O rei logo vai dizer: você está procurando ocasião para brigar comigo, você quer guerra, você quer disputa de território, você quer eliminar a minha vida. O rei não entendia o que estava acontecendo, mas o rei verbalizou uma palavra que nós devemos pegar para nós mesmos.
O rei entendeu que aquilo não era coisa para ele resolver. E nós também temos que entender que muito problema que chega até nós não é coisa para nós resolver. Eu vou repetir. O rei entendeu que aquilo não era coisa para ele resolver, porque nós temos que entender que tem coisas que chegam até nós que não é para nós resolvermos, é para Deus resolver. Coisas que é para Deus resolver e não para nós resolver. E o que me dói é que tem pessoas que querem resolver tudo. Todo problema que chega, ele quer resolver. Quer resolver com a sua inteligência, com a sua experiência. E Deus olhando para ele como que dizendo: dá espaço para mim trabalhar. Deixa que disso aí eu cuido. Deixa que essa causa aí eu que advogo. Você poderia resolver outra, mas essa aí não é causa para você, é causa para mim resolver. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está palestrando como alguém aqui nesta noite, como dizendo: o problema que você pode resolver, resolva, mas o que for impossível, deixa que eu resolvo. O problema que você puder resolver, resolva, mas o que você não puder, deixa que eu resolvo. Alguém entende a linguagem do Espírito? Alguém entende a linguagem do Espírito? Faça um barulho que o inferno odeia ouvir. Enche essa casa de glória, enche essa casa de aleluia, porque Deus está atuando no campo do impossível. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Por 20 segundos você pode adorar a Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Por 20 segundos, cadê você que veio adorar o nome de Jesus? Oh, glória ao nome de Jesus. Cadê você que veio adorar a boca, glória? Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar a Deus, irmão. Pode resolver aquele problema. Deus se apresenta na história, na pessoa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu diz assim: manda vir até mim, vai saber que há profeta em Israel. Glória ao nome de Jesus. Pode deixar vir até mim, porque isso aí é coisa para Deus. Na manhã vai a presença do profeta Eliseu. Eliseu nem vai sair para fora. Eliseu tem muita coisa. E Eliseu vai mandar um recado que é: lava-te no Jordão. Oh, glória ao nome de Jesus. Lava-te no Jordão. O teu problema não se resolve com eu impondo as mãos sobre você. Porque se o seu problema pudesse ser resolvido com a imposição de mãos, quer dizer que o seu problema era exterior. Mas o seu problema é por dentro. Isso aí não é coisa para mim impor a mão. É uma coisa que você tem que se purificar. Oh, glória a Jesus. Você precisa se purificar na mão. O seu problema é purificação. E você vai ter que ir até o Jordão. E lá no Jordão, você mergulhando 7 vezes, você ficará purificado. Glória ao nome de Jesus. Ele vai, quando chega lá, ele meio que rebelde. Por acaso lá na terra de onde eu sou não tem rio melhor? Lá pode até ter rio mais claro, rio mais profundo, um rio mais belo. Só que o rio que Deus gosta de operar é o Jordão. O rio que Deus ama operar é o Jordão. Fica de pé em nome de Jesus. O Jordão é um rio que todo aquele que passou por ele teve a sua vida mudada. Jacó passou pelo Jordão pobre, quando retornou, ele retornou rico. Abraão, após receber o chamado de servir a Deus, teve que atravessar o Jordão. Jacó teve o seu nome mudado depois que atravessou o Jordão novamente. O povo de Israel passou a habitar na terra prometida depois que atravessou o Jordão.
O Jordão é lugar de marcar história. E como se não bastasse, meu irmão, oh, glória a Jesus. No Novo Testamento, João Batista está batizando aquele que ele diria ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde? No Jordão. O Jordão pode não ter a boa aparência que Arbano e Farpá tem, mas quem passa pelo Jordão tem a vida mudada. Quem passa pelo Jordão nunca mais é a mesma pessoa. E mais, o Jordão recebe a presença de Jesus. Nessa noite nós somos o Jordão de Deus. Para o mundo nós podemos até não ter uma boa aparência. Alguém pode estar olhando para alguns exemplos lá fora dizendo, tem rio melhor do que você. Mas Deus, ele diz assim, pode ter uma melhor aparência, mas eu habito em você. É em você que eu habito, é em você que eu moro. E se você é Jordão de Deus, eu posso profetizar isso, que se a igreja é Jordão de Deus, todo aquele que entrar na igreja de Deus vai ter a vida transformada, vai ter a vida purificada. Aqui é lugar de purificação. Glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Jordão é lugar de purificação. Aqui é lugar que a pessoa entra impuro, mas se torna puro diante de Deus. Sabe por quê? Porque os demais rios nascem tudo embaixo, mas o Jordão, ele nasce lá em cima. E tudo que nasce em cima é melhor. Eu posso provar isso. A graça vem de cima. Oh, glória ao nome de Jesus. A graça é muito boa. A paz vem de cima. A paz é uma coisa muito boa. As profecias vêm de cima. É muito bom. A cura vem de cima. É muito bom. Os milagres vêm de cima. Isso também é muito bom. A salvação veio de cima. É muito bom. O Jordão veio de cima. Nós somos produto do próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Eu quero orar por você nessa. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você que entrou aqui querendo ouvir uma palavra de Deus, e eu creio que Deus falou com você por essa palavra. Aleluia. Deus falou com você através dos louvores, através da palavra, através da. Você tem direcionamento para a sua vida. Aleluia. Viu? Só não recebeu o que não quis. Você tem direcionamento para a sua vida. Aleluia. Senhor, eu quero orar por cada um dos teus filhos que veio, ó Deus, te adorar aqui nessa noite. Ó Deus, por cada uma dessas pessoas que entraram aqui, Senhor. Ó Deus, esperando, Senhor, ser fortalecidos por Ti. Ó Deus, ser. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai querido, que confirma essa palavra aos corações dos seus filhos, renovando, ó Deus, a cada vida. Ó Deus, espiritualmente falando agora nesta hora. Ó Deus, eu quero pedir pela vida do teu filho, da tua filha. Ó Deus, que enquanto está aqui te adorando, ó Deus, aleluia, tem um milagre que precisa para acontecer em sua vida. Ó Deus, nessa noite, vai de encontro a este homem, a esta mulher que está afastada da sua presença. Ó Deus, que até mesmo está acamado no leito, uma cama no hospital. Ó Deus, as tuas mãos agora pode curar, Senhor, essas pessoas. Meu Deus, vai tocando nesta hora. Ó Deus, vai tocando, Senhor, para curar pessoas nesta hora. Vai curando, Senhor, vai tocando para renovar nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, ó Deus, nessa hora. Aplaude o nome de Jesus, irmão. Pastor Lopes, com as palmas em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Santíssimo, meu Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Rosângela, né? Olha, o Senhor Deus, Ele me diz aqui nesta hora, olha que Ele está visitando uma pessoa no meio dos teus. E o Senhor Deus, Ele me fala, minha irmã, olha que Ele está repreendendo com o mal. Olha, contra a vida dessa pessoa, o Senhor Deus, Ele mostrava
o espírito de enfermidade vindo contra a vida dessa pessoa. E o Senhor Deus, Ele está repreendendo nessa hora. Deus, Ele mostrava, olha, o Senhor Deus, Ele mostrava Ele tocando nos rins dessa pessoa. E o Senhor Deus repreendendo com mal nesta hora para a glória do nome do Senhor, amém? Toma posse da vitória e da bênção em nome de Jesus, amém? Quantos creem na tua vitória, diga glória a Deus. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Aquela irmã ali atrás, isso, nessa direção, a irmã mesmo olhou para trás, isso